A casa número 213 ficava no fim de uma rua estreita e silenciosa, pavimentada por paralelepípedos gastos e irregulares, como cicatrizes de um passado que ninguém ousava tocar. Ela estava ali havia décadas, como um segredo mal enterrado, camuflada entre as árvores retorcidas que pareciam se curvar diante dela. Sua fachada de pedra escurecida era coberta por eras densas e silenciosas, que subiam pelas paredes como dedos tentando sufocar a própria estrutura. Não havia barulho algum ao redor. Nem vento, nem canto de pássaros, nem vozes. Apenas um silêncio espesso, incômodo, que parecia se arrastar entre os galhos e se alojar nos ossos de quem passasse por ali. A casa número 213 não respirava. Ela observava. Os vizinhos evitavam comentar sobre ela em voz alta. Quando faziam, era sempre em sussurros e com os olhos abaixados. Falavam sobre o quarto sem nome, um cômodo que não constava nas plantas da casa, que nunca era visto antes de se manifestar por vontade própria. Sempre tarde demais. Durante mais de 40 anos, ninguém ousou morar ali. Só as histórias moravam. E cada uma delas parecia mais sombria do que a anterior. Foi num leilão judicial em uma manhã nublada que Bárbara e Caio conheceram a casa. Tinham passado por tempos difíceis, e a possibilidade de recomeçarem um lar espaçoso, com preço simbólico, parecia uma bênção em meio ao caos. Quando viram as fotos, janelas altas, jardim amplo, estrutura sólida, decidiram visitar o local. Ela só precisa de um pouco de carinho, disse Bárbara, sorrindo ao ver a luz do sol refletida nos vitrais empoeirados. Vai ser bom para nós. Começar do zero. Caio hesitou por um instante, olhando para a entrada escura, onde a porta de madeira maciça parecia pesar mais do que deveria. Tem potencial, murmurou, tentando disfarçar o calafrio. Adquiriram a casa no mesmo dia. Em menos de uma semana, mudarão-se com poucas malas, alguns móveis e muito entusiasmo. Bárbara acreditava que o lugar poderia ser transformado. Tinha planos para o jardim selvagem, para os corredores escuros, para o sótão fechado com cadeado enferrujado. Já Caio parecia mais contido. Não gostava da forma como os cômodos absorviam a luz. Como o som parecia engolido por paredes grossas demais. Mas não queria estragar a empolgação da esposa. Começaram a limpeza logo no primeiro dia. O cheiro de mofo impregnava os tapetes, e cada móvel antigo que encontravam trazia consigo uma camada de poeira e histórias mudas. A cada cômodo aberto, era como se um pedaço da casa despertasse de um sono profundo. Mas a sensação era menos de reanimação e mais de algo que fingia dormir. No segundo dia, enquanto Bárbara se dedicava ao jardim, Caio decidiu explorar o andar de cima. Carregava um balde com produtos de limpeza e lanternas, já que algumas áreas ainda estavam sem eletricidade. O corredor do fundo, particularmente, parecia evitar a luz. A umidade era intensa ali. O cheiro, agridoce, como flores mortas deixadas num quarto fechado por tempo demais. Foi ali que viu, ao fim do corredor, escondido entre sombras e bolor, um vinco na parede se destacava sutilmente do restante. O papel de parede florido, desbotado pelo tempo, parecia dobrar-se sobre si mesmo. Não havia maçaneta, nenhuma fresta óbvia, mas havia uma ranhura vertical, estreita, escura, como um segredo tentando escapar. Caio aproximou-se devagar, encostando a palma da mão na superfície fria da madeira. Um arrepio subiu pela sua espinha. Deve ser só um armário, sussurrou, mais para si mesmo do que por convicção. Naquela noite, jantaram em silêncio. As janelas, mesmo limpas, ainda pareciam opacas. As paredes, mesmo limpas, ainda pareciam sujas. Caio não contou a Bárbara sobre a descoberta. Achou que estava cansado, que poderia ser apenas ilusão. Mas então, no meio da refeição, o som veio. 3 batidas, secas, lentas, vazias, vieram do andar de cima. Os dois se entreolharam. O tipo de olhar que acontece quando o medo entra sem ser convidado. Deve ser o cano, arriscou Caio, sem acreditar nas próprias palavras. Bárbara apertou os lábios, desviando o olhar para o teto. O som não se repetiu, mas algo havia mudado. Aquele silêncio não era mais apenas silêncio. Era como se agora ele estivesse prestando atenção. A noite caiu com um peso novo.
O ar ficou mais denso, mais parado. Bárbara teve sonhos fragmentados, suados, em que andava por corredores que se esticavam infinitamente. E sempre, em algum momento, ouvia algo sendo arranhado acima de sua cabeça. Um som sutil, mas constante, como garras frágeis deslizando sobre madeira. Ela acordou 3 vezes suando, apesar do frio. Ao amanhecer, o sol apareceu pálido. A luz que entrava pela janela parecia empoeirada, fraca, como se tivesse perdido a cor ao atravessar as paredes da casa. Bárbara sentiu uma pressão estranha no peito. Uma inquietação que não sabia explicar. Estava sendo observada. Ela tinha certeza disso. E ainda não sabia que aquela casa não tinha janelas voltadas para fora. Só para dentro. Bárbara subiu as escadas com passos lentos. A madeira rangia sob seus pés, como se cada degrau tivesse voz própria. A sensação de ser seguida apertava seu peito, como se um par de olhos estivesse a poucos centímetros de sua nuca. Ela tentava racionalizar, dizer a si mesma que era só o cansaço, mas o instinto dizia o contrário. O corredor onde Caio estivera no dia anterior agora parecia ainda mais escuro, apesar da luz da manhã. Era como se a penumbra tivesse permanecido ali, viva, mesmo com o dia claro. Ao chegar à extremidade, Bárbara estacou. A fissura que Caio mencionara, antes quase imperceptível, agora exibia algo novo. No centro da madeira, entalhado com precisão quase artística, havia um número 13. Não era tinta, nem marca de caneta. Era um entalhe profundo, gravado na própria alma da porta. Ela recuou um passo, o coração disparando. O número parecia quente, recém-esculpido, como se ainda vibrasse. Chamou por Caio em voz baixa, mas tensa. Amor, você pode vir aqui, por favor? Ele apareceu no topo da escada pouco depois, esfregando os olhos como se tivesse acabado de acordar. Mas Bárbara sabia que ele já estava de pé fazia um bom tempo. Isso estava aqui ontem? Ela perguntou, apontando. Caio aproximou-se, franzindo a testa. Claro que não. Eu teria visto isso. Ele passou os dedos sobre o entalhe. A madeira parecia respirar. Quente por um instante, depois fria como gelo. Parece uma porta, mas não tem maçaneta, nem espaço para a chave. Que merda é essa? Tentaram empurrar. Procuraram um botão escondido, algum tipo de mecanismo. Nada. Era como se a porta estivesse ali apenas para provocar. Uma sugestão de passagem, macelada, imóvel. Tá bom, então, disse Caio, tentando parecer mais leve do que se sentia. Entra quem quiser. O som veio logo em seguida. Um estalo seco, como ossos quebrando sob pressão. A madeira tremeu. Lentamente, a porta se abriu sozinha. Bárbara prendeu a respiração. Nenhum dos dois ousou falar. O ar que saiu dali era úmido, carregado com perfume antigo, algo entre alfazema e madeira podre. O cômodo parecia saído de outra época. Cama de ferro com colchas bordadas, cortinas de renda encardida, móveis coloniais cobertos por pó tão denso que pareciam cobertores. Um pequeno lustre balançava suavemente no teto, mesmo sem vento. Mas o pior estava na parede oposta. Um espelho oval, de moldura escura, ocupava boa parte da superfície. Refletia todo o quarto com nitidez. Menos eles. Bárbara olhou diretamente para o vidro e não viu nada além da mobília. Ela estava ali, mas não refletida. Isso não faz sentido, murmurou, dando um passo atrás. Caio, por outro lado, parecia encantado. A luz suave banhava seu rosto e ele sorria como se estivesse em paz. Está limpo, é bonito até. Parece que ninguém toca isso há décadas. Bárbara estendeu a mão, segurando firme a dele. Sentiu sua pele fria, como se o sangue tivesse parado de circular. O toque despertou de uma espécie de transe. Seus olhos piscaram rápido, confusos. E então ele olhou em volta. Vamos sair daqui, ela disse, já puxando de volta. Mal passaram pela porta, ela se fechou atrás deles com um baque seco. Caio virou-se imediatamente, tentando abrir de novo. Nada. Era como se nunca tivesse se aberto. O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de som. Era expectativa. Como se algo, agora desperto, estivesse prestando atenção. Aquela noite trouxe um silêncio diferente. Não o silêncio confortável de uma casa adormecida, mas um silêncio opressor,
como se cada parede os ouvisse respirar. As janelas, mesmo trancadas, pareciam permitir a entrada de um vento gélido que corria apenas por dentro. O tempo se alongava. Os minutos pareciam não passar. Bárbara tentava dormir, mas não conseguia. Revirava-se na cama, suando frio, ouvindo sons sutis que vinham de lugares que ela não conseguia nomear. Estalos, sussurros abafados, algo arranhando o chão. Ou talvez o teto. Ou talvez por dentro da parede. Era pouco depois das 3 da manhã quando ouviu o primeiro passo. Leito, arrastado, no andar de cima. Ela sentou-se na cama com o coração martelando dentro do peito. O som continuava, passos pesados, irregulares, como se alguém andasse com um pé descalço e outro de madeira. Ela se levantou, guiada por um impulso estranho. Não gritou, não correu. Apenas foi. O chão gelado sob seus pés parecia tentar grudá-la ali, mas ela seguiu. Subiu as escadas, cada degrau um soco no peito. No fim do corredor, a porta do quarto 13 estava entreaberta. A luz da lua filtrava-se por uma fresta inexistente, projetando sombras que se torciam no chão de madeira. Bárbara empurrou a porta. Ela rangeu lentamente. O que viu congelou seus músculos. Caio estava deitado no chão, em posição fetal. Respirava, mas seus olhos estavam abertos, fixos, inexpressivos. Ela correu até ele, ajoelhando-se. Caio, Caio, acorda. O que você está fazendo aqui? Ele não respondia. Seu corpo estava gelado. Ela sacudiu seus ombros, em pânico, até que um movimento sutil no espelho chamou sua atenção. O reflexo estava lá, mas não era ela. A figura refletida mantinha-se em pé, ajoelhada, sim, mas de maneira rígida. O rosto exibia um sorriso frágil que crescia devagar, como se alimentasse da cena. Os olhos da imagem começaram a escurecer, e então choraram. Não lágrimas. Sangue. O espelho chorava. Caio. Ela balbuciou, mas era como se ele tivesse sumido. Nesse instante, o vidro do espelho estalou. Uma rachadura fina se espalhou de dentro para fora, como uma teia viva, como se algo ali dentro tivesse socado a superfície. Bárbara caiu para trás, gritando. E o silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sussurrar. O sol nasceu pálido, mas não trouxe alívio. A luz que entrou pelas janelas parecia lavada, desbotada, como se passasse por um véu sujo. A casa 213 absorvia o dia como se não o reconhecesse mais. Lá dentro, tudo parecia continuar imóvel, exceto Bárbara. Ela acordou sentindo o corpo moído, como se não tivesse dormido, mas lutado a noite toda. Sua garganta doía. Os olhos estavam vermelhos, fundos. E o gosto metálico na boca não saía. Não importava quantas vezes cuspisse ou bebesse água. Caio já estava de pé, vagando pela casa com passos lentos. Usava a mesma roupa da noite anterior, mas parecia não perceber. Seus olhos estavam opacos, fixos em nada. Uma sombra de quem ele costumava ser. Você lembra de ontem? Bárbara perguntou com a voz hesitante, quase temendo a resposta. Ele virou o rosto devagar, como se estivesse saindo de um transe. Balançou a cabeça, negativo. O quê? Ela engoliu seco. Aquilo não era apenas esquecimento. Era como se a memória tivesse sido apagada à força. Como se não fosse mais dele. Naquele instante, Bárbara soube. Precisavam sair dali. Agora. Correu para o quarto, pegou a mala sem nem se importar com organização. Atirava roupas, objetos, sapatos, tudo dentro dela com mãos trêmulas. Cada zíper, cada alça parecia mais pesada do que deveria ser. Desceu as escadas tropeçando. Caio logo atrás, atônito. A primeira coisa que tentou foi a porta da frente. A chave girava, mas a fechadura não cedia. Girava em falso, sem resistência. Era como se o mecanismo estivesse desconectado da realidade, ou como se nunca tivesse existido. Tentou de novo. 1, 2, 3 vezes. Forçou com os ombros. Nada. Caio tentou a dos fundos. O mesmo. Isso é impossível, disse ela, com a voz entrecortada pela respiração rápida. Elas estavam funcionando. Eu testei. Caio empurrou com força a maçaneta, que girava livremente.
Ele deu um passo atrás e golpeou a porta com o ombro. Do outro lado, um som abafado respondeu. Um som úmido. Um som vivo. Como uma respiração presa atrás da madeira. Ambos recuaram. Bárbara encarou a porta com um misto de pavor e incredulidade. Não era só a tranca. Era a casa. Ela não quer que a gente vá embora, murmurou. Durante o resto do dia, tentaram de tudo. Subiram no sótão, buscaram ferramentas, bateram nas janelas com martelos e pés de cabra. O vidro não quebrava. Só reverberava o som para dentro da casa, como um eco que zombava deles. O tempo parecia derreter. O relógio da sala girava com lentidão doentia. Às 6 da tarde, a casa já estava mergulhada em penumbra. Nenhuma lâmpada funcionava. A bateria do celular havia drenado sozinha, mesmo sem uso. Quando a noite caiu, Caio sentou-se no chão da cozinha e começou a balbuciar palavras desconexas, encarando nada. Bárbara se encolheu no sofá, os olhos fixos no teto, onde sombras dançavam mesmo sem fonte de luz. Foi só então, guiada por um impulso estranho, que ela voltou ao quarto 13. A porta estava entreaberta, como se a esperasse. Ela entrou, devagar, e notou algo que antes não estava lá. No canto direito do assoalho, uma tábua solta, quase imperceptível. Ajoelhou-se, enfiou os dedos por baixo e puxou. Com dificuldade, a madeira cedeu, revelando um compartimento escuro. Lá dentro, envolta em um tecido manchado de algo seco e marrom, estava uma carta. A letra era delicada, fina, como escrita por alguém com pressa e desespero. As palavras tremiam no papel envelhecido. Eles acham que é a casa. Mas é o quarto. O espelho não mostra quem você é, mostra quem você será depois que ela olhar dentro de você. Você pode tentar fugir, mas ela vai com você. Porque, uma vez aberta, a casa se move com você. Ela se prende à sua imagem. E quando você for embora, o reflexo fica, esperando o próximo. O papel tremia em suas mãos. Bárbara sentia o coração bater nos ouvidos. Quase não percebeu quando o espelho à sua frente se mexeu. Um estalo suave, quase carinhoso. A moldura inclinou-se sozinha, levemente, como se quisesse apontar algo, ou convidá-la para mais perto. Ela ficou de pé, olhos fixos no vidro. O espelho estava limpo agora, límpido como um lago congelado, e refletia o quarto em perfeita nitidez, exceto por um detalhe. Seu reflexo não piscava. Ela piscou. Uma vez, duas. A imagem permaneceu imóvel, olhando-a com os mesmos olhos, mas sem alma. A casa parecia prender o ar. As paredes vibravam com um silêncio espesso. Bárbara deu um passo à frente e o reflexo não a seguiu. Foi quando percebeu. Aquilo no vidro não era ela. Era o que a casa queria que ela se tornasse. A carta ainda estava em sua mão quando Bárbara se virou para sair do quarto. Mas não conseguiu. A porta havia se fechado novamente, silenciosa, firme. Tentou girar a maçaneta, empurrar, bater. Nada. O quarto parecia mais escuro, como se as paredes estivessem se aproximando. O espelho ainda observava. A imagem parada, imóvel, e agora sorria. Mas não era um sorriso natural. Era um sorriso que se estendia devagar demais. Um sorriso que sabia mais do que deveria. Atrás do reflexo, dentro do próprio espelho, a colcha da cama começou a se mover. Ondulações suaves, como se alguém se mexesse debaixo dela. Bárbara virou-se rápido para a cama real, mas ali, nada. Só poeira e silêncio. Dentro do espelho, o movimento continuava. Ela recuou até encostar na parede. A carta caiu de suas mãos. O lustre no teto balançou com violência, apesar da ausência de vento. Cada objeto no quarto parecia estremecer, como se o espaço estivesse se preparando para algo. Foi então que o espelho trincou de novo, desta vez com violência. A rachadura serpenteou pela moldura, e um som cortante ecoou como metal rasgando carne. Bárbara gritou. O som foi abafado pela própria casa, engolido antes de ecoar. E naquele instante, ela ouviu o próprio grito saindo do espelho. Não da sua garganta, do vidro. Ela se jogou contra a porta, socando madeira, gritando com força, mas seus sons pareciam distantes, diluídos,
como se ela estivesse submersa. Lá fora, ninguém respondeu. Nem Caio, nem a casa. Ela não sabia quanto tempo ficou ali dentro. Talvez minutos, talvez horas. O tempo dentro do quarto 13 escorria de forma estranha. Às vezes ele corria, às vezes parecia estagnar. Quando finalmente a porta se abriu, sozinha, sem aviso, Bárbara caiu para fora como se tivesse sido expulsa. Seu rosto estava suado, os cabelos grudados na testa, os olhos vidrados. Tinha dificuldade para respirar. Caio a esperava no corredor, parado, os olhos escuros como carvão. Ela só precisava de alguém novo, disse, com uma voz que não era dele. Alguém que olhasse de verdade. Bárbara cambaleou para trás. Aquilo não era o homem que ela conhecia. Era a casca dele, o vulto de algo que usava sua forma. Caio, sou eu, volta para mim, sussurrou, quase implorando. Mas ele não reagia. Foi quando a casa gemeu. Não um barulho comum. Era um som orgânico, como se a casa estivesse se movendo por dentro. E então, lentamente, portas começaram a se abrir por todo o andar, uma a uma, rangidos longos, profundos, cada batente revelando o mesmo número entalhado, 13. Os corredores que antes terminavam em paredes sólidas agora levavam a mais cômodos, cômodos que não existiam no dia anterior. A casa estava crescendo, mudando, como se tivesse ganhado apetite. Bárbara tentou fugir, mas a arquitetura já não fazia sentido. Os corredores se curvavam em ângulos impossíveis. Escadas desciam para cima. Portas levavam ao mesmo lugar de onde ela vinha. O tempo e o espaço estavam distorcidos, desfeitos, reescritos pela própria vontade da casa. Ela correu, mas não adiantava. A casa era maior agora. Muito maior. Cada sala revelava uma nova versão do quarto 13. Algumas com móveis diferentes, outras com pessoas dentro. Reflexos. Figuras presas no interior dos espelhos. Homens, mulheres, crianças. Todos em silêncio. Todos encarando-a com olhos implorantes. Alguns batiam no vidro, outros choravam, e alguns sorriam, como se quisessem trocar de lugar com ela. Ao virar o corredor, viu Caio outra vez, mas este estava diferente, sentado no chão, com os olhos vazios e o rosto molhado de lágrimas. Caio. Ela correu, se ajoelhou diante dele. É você? Está me ouvindo? Ele levantou o rosto com dificuldade, e por um breve segundo, ela viu. Ele ainda estava lá, escondido, preso atrás daquela expressão. Eu tentei sair, sussurrou, com a voz fraca, mas ela me viu primeiro. E então seus olhos voltaram a escurecer. Ele se afastou, arrastando-se para dentro de um dos quartos. E a porta se fechou atrás dele, com o número 13 entalhado em vermelho. Bárbara gritou, mas o som foi puxado para dentro das paredes. Desesperada, voltou ao primeiro quarto, o verdadeiro quarto 13. Lá dentro, tudo estava igual, exceto pelo espelho, agora completamente estilhaçado, espalhado pelo chão em dezenas de cacos pontiagudos. Mas cada pedaço ainda refletia uma parte dela. E em todos os reflexos, ela estava presa. Algumas versões de si mesma batiam nas bordas do vidro. Outras imploravam. Havia uma que apenas sorria, como se já tivesse aceitado o destino. Ela pegou um dos pedaços, o maior deles, e o ergueu até o rosto. Isso não é real, murmurou. Mas o reflexo à sua frente sorriu. Um sorriso diferente, independente. E falou, com sua própria voz. Para mim, é. E a imagem piscou. Mas ela não. Bárbara caiu de joelhos no chão frio do quarto 13. Os cacos do espelho estavam espalhados ao redor dela como dentes. Cada pedaço devolvia sua imagem fragmentada, olhos suplicantes, boca entreaberta, mãos tremendo. Mas em nenhum deles ela se sentia inteira. Em nenhum deles ela parecia livre. O silêncio do cômodo era absoluto, como o interior de uma câmara funerária. Nem mesmo o som da própria respiração parecia escapar. E então, no meio desse vazio, algo diferente aconteceu. O chão tremeu, sutilmente, como se a casa respirasse com mais força. Depois, o som veio. Sussurros, baixos,
arrastados, vindos de todos os cantos ao mesmo tempo. Vozes sobrepostas. Algumas choravam, outras riam. Algumas apenas repetiam uma mesma palavra. Olha, olha, olha. As paredes começaram a sangrar. Uma linha vermelha e espessa escorria de uma rachadura na parede ao lado do espelho, deslizando lentamente até tocar o chão. Bárbara recuou, o corpo tremendo, o estômago se contraindo. O cheiro era de ferro e podridão. Mas o que mais a aterrorizava era o que aparecia sob a tinta e o sangue. Rostos. Rostos surgindo sob o papel de parede, como se estivessem colados ali por dentro. Narizes achatados, bocas abertas em gritos congelados, olhos sem pálpebras. Cada centímetro da casa parecia abrigar alguém. Algo. Ela tropeçou para trás, encostando-se na cama de ferro. O colchão afundou por um instante, como se algo estivesse deitado ali com ela. Quando olhou, a colcha se mexia. Não com vento, com respiração. Nesse momento, Caio apareceu na porta. Mas não era o Caio que ela conhecera. Seus olhos eram duas órbitas escuras, a pele pálida como papel molhado. A boca, ligeiramente entreaberta, sussurrava sem som. Ela está quase pronta, disse, como quem recita algo aprendido. Só falta uma escolha. Que escolha? Bárbara chorou. O que vocês querem de mim? A voz que respondeu não veio dele. Veio de todos os espelhos. Um reflexo precisa ficar. As palavras vibraram nas paredes, como ondas dentro da própria casa. A porta atrás de Caio se fechou com um estrondo. O chão tremeu outra vez. Todos os quartos agora estavam conectados. Todas as portas se abriam sozinhas. E todas levavam ao mesmo lugar, ao centro. Bárbara correu. Não sabia para onde. Cada corredor a levava de volta ao mesmo ponto. O quarto 13, às vezes idêntico, às vezes deformado. Espelhos redondos, espelhos quadrados, espelhos gigantescos, espelhos do tamanho de moedas. E todos eles a esperavam. Caio surgia em alguns deles. Em outros, era ela, mas uma versão dela que sorria demais, ou chorava demais, ou sangrava pelos olhos. Em um dos espelhos, viu a si mesma do lado de fora da casa. Em outro, viu Caio sendo puxado para dentro de um espelho, os dedos arranhando o vidro até sumirem. E no último, viu o jardim, florido, limpo, com uma mulher na varanda. Ela mesma, o reflexo perfeito de tudo o que queria. Uma voz dentro dela sussurrou: você pode ser essa, se quiser. É só aceitar. Bárbara caiu de joelhos mais uma vez. Estava exausta. A casa pulsava ao seu redor, viva, faminta. Sentia que, se ficasse mais um segundo ali, seu nome seria esquecido. Seu rosto, apagado. Seria só mais uma figura chorando atrás de um espelho. Ela se levantou com dificuldade e, pela primeira vez, encarou seu reflexo com firmeza. Não, sussurrou. Eu sou real. Eu sou eu. E então, com o martelo que ainda segurava desde a primeira noite, golpeou o maior espelho à sua frente. Um golpe seco, furioso. O vidro explodiu em fragmentos de luz e sombra. Um grito saiu do centro da casa. Não dela, da casa. Foi um grito profundo, grotesco, que sacudiu paredes e derrubou quadros. As portas se abriram e fecharam com violência. As janelas estilhaçaram por dentro. O chão cedeu em partes. E então, silêncio. Um silêncio real. Pela primeira vez, Bárbara estava no escuro. Sozinha. O quarto 13 não existia mais. Dias depois, vizinhos chamaram os bombeiros. Um cheiro forte, denso, vinha da casa número 213. As janelas estavam trancadas por dentro. Ninguém atendia à porta. Forçaram a entrada. Não havia móveis. Não havia malas. Não havia sinais de vida recente. Apenas o sótão permanecia intacto. Lá dentro, encontraram uma mulher de branco, pálida, imóvel, em frente a um espelho rachado. Ela não piscava. Seus olhos estavam presos no reflexo, esperando, atrás dela, uma nova porta, com o número 13 entalhado na madeira. E dentro do espelho, em um dos estilhaços mais escuros, alguém chorava, mas de dentro para fora,
A vila de Santa Emília permanecia enterrada no tempo. Esquecida entre as montanhas, envolta por uma névoa que parecia nunca dissipar, abrigava casas antigas de madeira escura, igrejas silenciosas, moradores que falavam baixo demais. Era o tipo de lugar que não aparecia em mapas e não recebia visitantes, exceto por aqueles que vinham atrás de algo que não deviam encontrar. Foi assim que chegaram Lucas, Helena, Vitor e Sara. Jovens, curiosos, cheios de equipamentos e certezas. Caçadores de fantasmas, como se autodenominavam, com um canal mediano na internet e a ilusão de que todo o terror podia ser explicado com ruídos eletromagnéticos e jogos de luz. A van estacionou no início da estrada de terra batida que levava à colina. Era fim de tarde e o céu parecia pesar sobre suas cabeças. Ciprestes negros se enfileiravam como sentinelas ao longo do caminho. Os moradores os observavam das janelas, rostos pálidos, sem acenos. Havia algo nos olhos deles que não era medo, era resignação. Helena leu em voz alta o bilhete deixado sob o limpador do para-brisa. Vocês querem a verdade? Ela os espera na colina. A letra era irregular, como se escrita com pressa ou tremor. Lucas sorriu. Isso é marketing perfeito. Alguém quer que a gente encontre algo lá em cima. Ou alguém quer que a gente nunca mais desça, murmurou Vitor, lançando um olhar para a trilha encoberta pela névoa. Sara ajeitou o capuz, tentando não demonstrar o frio que sentia. Mas estava gelado. E não era só a altitude. Subiram a pé, levando mochilas pesadas com câmeras térmicas, sensores de presença, microfones parabólicos, lanternas de longo alcance. A cada passo, o ar parecia mais espesso. A vegetação tornava-se mais retorcida. O silêncio, mais agressivo. Foi Lucas quem viu a casa primeiro. Ali. Apontou com o queixo. No alto da colina, meio engolida pela neblina, erguia-se uma mansão vitoriana em ruínas. As paredes eram cobertas por eras negras, os telhados tinham buracos, e as janelas, onde ainda havia vidro, estavam estilhaçadas. Era bela em sua decadência, como um corpo em decomposição que ainda exalava perfume. O portão de ferro rangeu ao ser empurrado, revelando um jardim morto. Árvores ressecadas, fontes cobertas de limo e estatuetas quebradas. Nenhum som, nem mesmo vento. Ao entrarem na casa, os cheiros atingiu de imediato. Mofo, cera queimada e algo mais fundo. Um fedor que lembrava sangue seco, antigo, impregnado nas paredes. Era como entrar em um pulmão que expirava lembranças. A madeira rangia sob seus pés como se reclamasse. Crucifixos tortos decoravam as paredes, pendendo como se tentassem fugir de algo acima deles. A escuridão parecia engolir as lanternas, tornando o feixe de luz curto demais. Isso aqui vai render muito material, disse Lucas, erguendo a câmera. Essa casa é perfeita. Mas ninguém respondeu. Era como se a presença do lugar forçasse silêncio. Instalaram os equipamentos. Vitor montou os sensores de movimento. Sara conectou os cabos das câmeras térmicas. Helena gravava as primeiras impressões. Tudo era documentado. Tudo era profissional. Mas por dentro, já sentiam. Algo observava. Na primeira hora, as gravações começaram a apresentar interferências. Sussurros. Palavras desconexas. Um nome repetido entre ruídos. Madalena. Helena subiu ao sótão sozinha, guiada pelo som quase imperceptível de algo arranhando madeira. Lá, entre caixas cobertas de pano e móveis antigos empilhados, ela encontrou um diário, a capa de couro marcada com símbolos estranhos. Ao abrir, letras em latim e português arcaico saltaram aos olhos. Os primeiros trechos falavam de uma mulher, Madalena, a noiva do lamento, líder do ciclo, prometida da voz que vem do fundo. Leu em voz baixa, sentindo a garganta secar. As páginas estavam manchadas, algumas com tinta, outras, talvez com sangue. Havia desenhos de símbolos, relatos de cerimônias, nomes de participantes. E, em quase todas as páginas, a mesma frase. Aquele que lamenta ouve por dentro. Ele acorda com o eco da dor. Helena sentiu algo atrás dela. Virou-se rápido. Nada. Mas tinha certeza de ter ouvido uma respiração. Quente. Próxima. Enquanto isso, no andar de baixo, Sara olhava para os crucifixos na parede. Um deles caiu. Sozinho.
Depois outro, e outro, um a um, como se estivessem desistindo de proteger a casa. Lucas tentou rir. Deve ser vento, mas não havia janelas abertas. Foi quando as lanternas piscaram. O frio aumentou de repente, como se tivessem descido vários metros abaixo da terra. E então, do porão, veio um som. 3 batidas secas, como alguém chamando, ou pedindo para sair. As batidas ecoaram uma segunda vez. 3 pancadas firmes, espaçadas, como se cada uma tivesse sido marcada com raiva e intenção. Vieram do porão, debaixo de seus pés, e o som pareceu reverberar dentro dos ossos de cada um. Vitor apontou a lanterna para a escada de acesso no final do corredor, onde uma porta de madeira escura aguardava entreaberta, tremendo levemente. Isso foi alguém batendo? Perguntou, mas sua voz saiu fraca, engolida pelo silêncio viscoso da casa. Lucas, ainda tentando manter o controle da situação, ergueu a câmera. Vamos descer. Pode ser um animal preso, ou algum mecanismo da casa. Mas ninguém acreditava mais em explicações racionais. Sara hesitou. Seus olhos pareciam mais escuros à luz fraca, as mãos tremendo levemente. E se não for nada disso? Helena fechou o diário com força e encarou os outros. O nome que ouvi, o que li no diário. Madalena. Ela liderava um culto. Essa casa era o templo. A escada para o porão era estreita, feita de madeira podre. Cada degrau rangia como se protestasse contra seus passos. O ar ia se tornando mais espesso, mais úmido, mais frio. Uma espécie de mormaço podre subia das profundezas, misturado com o cheiro de terra molhada e algo mais doce, como carne antiga. As lanternas iluminaram o espaço aos poucos. Primeiro, as paredes, feitas de pedra crua, cobertas de musgo e marcas riscadas à unha. Depois, uma porta de ferro, semiaberta, levava a uma segunda câmara. Eles entraram. Era uma sala circular. No chão, marcas em forma de espiral, pintadas com algo que o tempo tornará marrom escuro. No centro, um altar de pedra coberto por velas derretidas, símbolos ocultos, correntes oxidadas e ossos, muitos ossos. Humanos, pequenos e grandes. A sala parecia respirar. Isso não é só um lugar assombrado, disse Helena, a voz embargada. Isso era um local de invocação. Alguém trouxe algo aqui. Vitor se ajoelhou diante de uma das paredes. Estava coberta por nomes gravados em fileiras, cada um acompanhado de uma data. Nomes femininos, em sua maioria. Alguns riscados. Outros, úmidos, como se tivessem sido escritos ontem. Lucas filmava em silêncio, a mão tremendo apesar do esforço em parecer firme. Na tela, interferências começaram a surgir. Ondas, formas, vozes. Tem algo aqui embaixo com a gente, disse Sara, a boca quase imóvel, como se temesse ser ouvida por algo do outro lado da pedra. Foi então que ela tropeçou. Caiu de joelhos diante de uma rachadura no chão. De dentro dela, escorria um líquido espesso e negro. Não era água, nem óleo. Tinha o cheiro de ferro e flores apodrecidas. Ao tocá-lo sem querer, sentiu a pele queimar. Está quente, sussurrou, como se viesse de dentro da terra. As luzes piscaram novamente. Um por um, os sensores de movimento emitiram bips longos e contínuos. As câmeras começaram a girar sozinhas. Algo invisível circulava o grupo. E então, sem que percebessem de onde veio, a voz se manifestou. Não um som comum. Era como um lamento vindo de todas as direções, ecoando em camadas, como se várias bocas falassem ao mesmo tempo, todas chorando, todas sofrendo. Dizia apenas, porque me chamaram de novo? Todos congelaram. O som não vinha de alto-falante, não vinha de nenhum equipamento. Estava dentro deles. Lucas recuou. Sua câmera caiu no chão, girando sobre si mesma até apontar para o teto. Uma figura surgiu entre as sombras. Primeiro como uma silhueta, depois como uma mulher, mas não era humana. Vestia um traje de noiva completamente ensanguentado. Seu rosto estava coberto por um véu rasgado, mas mesmo assim era possível ver os olhos, completamente brancos, sem íris, sem pupilas. A pele estava pendendo em pedaços, como cera derretida, e da boca costurada com fios de cobre escorria um líquido negro.
Madalena. Helena sussurrou, sem perceber que falava. A aparição pairava a poucos centímetros do chão, como se fosse sustentada pela própria raiva. Com cada movimento, a casa vibrava. A temperatura caiu bruscamente. O fôlego de todos se condensava no ar, mesmo dentro da sala fechada. Vitor caiu de joelhos, chorando como uma criança. Uma dor esmagadora tomava conta de seu peito, como se todo amor, toda esperança e toda sanidade tivessem sido arrancadas de dentro dele. Sara gritou quando viu os olhos da mulher se voltarem diretamente para ela. Mesmo com a boca costurada, Madalena parecia sorrir. E então, a escuridão os engoliu. Acordaram espalhados pela casa, cada um em um cômodo diferente. O ritual tinha começado, e a casa agora os conhecia. Helena acordou no sótão, deitada sobre um colchão velho, coberto de poeira e pedaços de vidro. As tábuas acima de sua cabeça estalavam com um ritmo irregular, como se alguém andasse em círculos no telhado. Ela tentou se mover, mas os braços estavam dormentes. Um zumbido ecoava dentro do crânio, como se a casa tivesse deixado nela uma marca invisível. O diário ainda estava ao seu lado, aberto em uma nova página. Uma página que ela não se lembrava de ter visto antes. Quando a dor ecoa, ele ouve. Quando a voz treme, ele acorda. Aquele que lamenta não deseja oferendas. Ele deseja lembrar. Helena levantou-se trupéga, tropeçando nos restos do que pareciam retratos queimados. Em um deles, Madalena sorria. Jovem, viva, humana. Mas os olhos eram vazios até mesmo em vida. Enquanto isso, Lucas caminhava em um corredor que não reconhecia. As paredes eram estreitas demais, como se estivesse se fechando aos poucos. Espelhos surgiam ao seu redor, refletindo imagens que não correspondiam à realidade. Ele via a si mesmo, com a boca costurada, ou com vermes saindo dos olhos. Em um deles, viu Sara, de pé, imóvel, com a cabeça inclinada e o pescoço numa angulação impossível. As vozes voltaram. Você chamou, você abriu, agora será lembrado. Sara, por sua vez, despertou em um dos quartos do segundo andar. O chão ao seu redor estava coberto por marcas circulares desenhadas com cinzas. Ela tentou apagar uma delas com o pé, e o sussurro cortou o ar, como um estalo. Não quebre o ciclo. Na cama, havia uma boneca de porcelana com olhos costurados e um sorriso esculpido. Quando Sara se aproximou, ouviu um lamento dentro da própria cabeça, como se alguém estivesse dentro de seu crânio, implorando por libertação. Ajude-me a sair. Eu só queria amar. No andar de baixo, Vitor andava em círculos. Ou, pelo menos, acreditava que andava. Toda vez que atravessava uma porta, retornava ao mesmo corredor. As luzes piscavam com maior intensidade. Às vezes, ele ouvia uma risada abafada. Em outras, uma voz sussurrava em seu ouvido palavras que não compreendia, em latim, em outras línguas ou em nenhum idioma reconhecível. Ele encostou-se à parede, tentando respirar fundo, e sentiu algo quente escorrer pelas costas. Sangue. A casa sangrava pelas paredes. E agora, ele também. Helena? Sua voz saiu fina, engasgada. Lucas? Sara? Mas ninguém respondia. Do andar de baixo, um sino tocou. Aquele som era real, pesado, metálico e solitário. Helena ouviu e desceu correndo, guiada pelo som. Lucas e Sara também, como ratos hipnotizados pelo chamado de algo muito mais antigo. Eles se reencontraram no salão principal. Vitor não estava lá. Cadê ele? Perguntou Sara, olhando em volta. Mas Lucas olhava para outra coisa. Na parede, onde antes havia crucifixos, agora havia espelhos. 12 espelhos, todos com reflexos tremeluzentes, distorcidos. Dentro de um deles, Helena viu a si mesma, chorando sangue. Em outro, Lucas se via enforcado, balançando levemente. E no último, Vitor, preso atrás do vidro, batendo, gritando, os olhos arregalados de terror. Não, Helena sussurrou. Ele está lá dentro. As luzes se apagaram de novo. E o som do sino se repetiu, agora mais alto. Os espelhos começaram a escurecer, um a um. A casa mudava. Paredes se moviam. Portas apareciam onde antes havia janelas.
O teto parecia respirar. Cada passo agora ecoava como se fossem golpes dentro de um corpo gigante. No centro da sala, uma fenda se abriu no chão, revelando a cripta abaixo. Mas algo havia mudado. Agora, não era apenas um porão. Era um templo. Velas se acendiam sozinhas. Correntes tremiam. O altar pulsava com um líquido escuro, fervente. No teto, os rostos de dezenas de mulheres surgiam em relevo, todas com olhos vazios, todas chorando. E ao fundo, o som de passos. Madalena surgia, mas não como antes. Agora, sua forma se multiplicava. Era como se cada dor invocada pela casa criasse uma nova versão dela. Madalena com o véu rasgado, Madalena em chamas, Madalena com as mãos costuradas ao peito. Elas caminhavam juntas, em círculos. E no centro, algo se formava. Do chão, do lamento, uma figura ainda incompleta, envolta por sombras densas. Aquele que lamenta estava despertando. Lucas recuou, os olhos arregalados. A gente precisa sair daqui. Mas a casa respondeu por ele. Vocês já são parte. A porta atrás deles desapareceu. E o ritual começou. O altar pulsava como um coração exposto, cada batida emitindo um som abafado, molhado, que vibrava no ar. As velas ao redor tremeluziam de forma irregular, como se um vento invisível, ou uma presença, as rodeasse. O cheiro era sufocante. Um amálgama de carne queimada, flores em decomposição e ferro. Lucas, Helena e Sara estavam paralisados diante da fenda aberta no chão da sala principal. Não era mais apenas uma cripta. Era como se a casa tivesse revelado um útero escuro e ancestral, onde dor e morte eram cultivadas como oferendas. Lá embaixo, no centro do salão subterrâneo, a figura ainda inacabada ganhava forma. Aquele que lamenta. Era maior que um homem, mas menor que um deus. A carne parecia feita de sombras líquidas, retorcidas, costuradas com fios de lamento. Seus olhos, onde deveria haver olhos, eram abismos. Dentro deles, via-se reflexo de cada um de seus medos. Madalena caminhava em círculos ao redor dele. Não flutuava mais. Pisava. Seus pés deixavam marcas sangrentas no chão de pedra. Os sussurros enchiam o ar como um coral de vozes infantis, distorcidas. Repetiam palavras sem sentido, intercaladas com choros e risadas. Um som que arranhava por dentro. Sara caiu de joelhos. Seus olhos não conseguiam se desviar da criatura. Ele está olhando dentro de mim. Disse, com a voz arranhada. Ele está me sentindo. Lucas segurou seu braço, tentando puxá-la para trás. Sai daí. Vamos sair daqui agora. Mas ao se virarem, perceberam, as escadas haviam desaparecido. O chão se fechava lentamente, costurado por raízes negras que surgiam das paredes e do teto, como veias vivas. A casa não era mais uma estrutura. Era um corpo, vivo, antigo, faminto. Helena, ainda com o diário em mãos, leu o que parecia ser a última página, uma que definitivamente não estava ali antes. O erro não foi invocar. O erro foi não terminar. O ciclo precisa se fechar. Um deve aceitar o reflexo. Um deve lamentar eternamente. E os outros devem assistir. Ela entendeu. Enfim, a casa exigia um sacrifício. Não para salvar os outros, mas para manter o ciclo ativo. Para manter asterisco aquele que lamenta asterisco contido. Madalena aproximou-se deles, os olhos agora escorrendo uma substância preta. Sua boca costurada começou a se abrir sozinha. Os fios de cobre se rompiam, um a um, com estalos secos. Quando sua boca finalmente se abriu por completo, ela sussurrou, com uma voz que não parecia humana. Escolham. Sara gritou. A luz ao seu redor se apagou por completo. E quando voltou, ela não estava mais ali. No lugar onde estivera, restava apenas uma marca no chão, um círculo feito de unha arrancada. Dentro dele, gotas de sangue fresco e uma mecha de cabelo. Lucas gritou por ela, mas Helena o segurou. Não foi ela quem escolheu. A casa escolheu por nós. Ele a encarou, desesperado. E o que fazemos agora? Vamos esperar? Helena respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas, mas sua voz firme. Vamos até o altar. Lucas hesitou.
Você ficou louca? Louca é essa casa. Louco é o que tem lá embaixo. Mas talvez exista um jeito de encerrar isso, de fazer o ciclo parar, nem que seja por um tempo, descendo pelas raízes, escorregando entre ossos e pedaços de madeira viva. Eles voltaram até o templo. Agora, Madalena estava atrás do altar, seus braços abertos, como em uma cerimônia. A criatura no centro se contorcia como um feto gigante. A cada tremor, a casa estremecia junto. Goteiras começaram a jorrar sangue do teto. Vítor estava ali também, mas não mais como antes. Preso dentro de um dos espelhos que se formavam ao redor da sala, ele gritava em silêncio. Sua boca se movia, mas não havia som. Helena reconheceu seu olhar. Ele ainda estava consciente. Preso, observando. Lucas caiu de joelhos. Desesperado. Por favor, basta, a gente só queria entender. Madalena se virou lentamente para ele. E agora entende? A voz dela era de todos que ali já morreram. Milhares de tons. Milhares de lamentos. Lucas tremia. O que você quer de nós? Ela estendeu a mão e apontou o dedo para Helena. Ela deve lamentar. A sala escureceu. Tudo ao redor congelou, como se o tempo tivesse parado. Helena olhou para Lucas. Eu sei o que fazer. Ele tentou impedi-la. Gritou. Implorou. Mas ela já havia decidido. Deu um passo à frente. Depois outro. Subiu no altar. Fechou os olhos. E começou a cantar. Era uma canção que não sabia que sabia. Em uma língua esquecida. Mas as palavras fluíam como se viessem de dentro da própria casa. Ou do fundo do mundo. O altar brilhou em vermelho. As correntes se ergueram sozinhas, prendendo suas mãos e tornozelos. Helena não resistiu. A casa cantava com ela. A criatura pareceu se acalmar. A forma nebulosa começou a recolher-se, voltando à escuridão de onde tinha vindo. E Madalena sorriu. Um sorriso que carregava dor, mas também alívio. A luz se apagou. E então, silêncio. Lucas acordou na estrada, sozinho. A casa atrás dele havia sumido. No lugar onde antes havia mansão, apenas a colina, árida, vazia, sem sinais de construção. Em seu bolso, um único objeto, o diário. E uma última página que ele nunca tinha visto. O ciclo recomeçará, quando alguém voltar a perguntar. O que há na colina? Lucas vagou pela estrada até alcançar a vila. Seus passos eram lentos, pesados, como se parte dele ainda estivesse na casa. O rosto estava pálido, os olhos fundos. A câmera que sempre carregava agora pendia de um fio rompido em seu ombro, danificada, como um soldado ferido voltando da guerra. Ninguém na vila o reconheceu. Ou, talvez, fingissem não reconhecer. Ele foi acolhido por um senhor idoso que o levou até um chalé simples, ofereceu-lhe água e silêncio. Nenhuma pergunta foi feita. Apenas o olhar demorado, como se soubessem exatamente o que ele tinha visto, mas preferissem deixar a dor guardada entre as rachaduras do tempo. Naquela noite, Lucas dormiu por 13 horas seguidas. Mas os sonhos não o deixaram em paz. Sonhou com Helena cantando, com Sara sem rosto, com Vítor batendo no vidro até os dedos se quebrarem. E no final, Madalena, sempre Madalena, sorrindo de um canto escuro, com os olhos escorrendo sombras. Ao acordar, encontrou o diário ao lado da cama, aberto em uma página nova. O lamento ecoa. Aquele que ouve, carrega. Aquele que lembra, nunca mais dorme em paz. Lucas sentiu o peso disso em sua alma. Algo havia mudado nele. Não apenas o medo, mas a certeza. A casa não tinha sido destruída. Ela apenas se recolheu, como uma fera que se esconde sob a terra, aguardando o próximo chamado. Meses se passaram. Lucas se isolou do mundo. Não falou com ninguém. Não respondeu aos milhares de comentários deixados no canal onde os vídeos dos 4 amigos foram postados antes da viagem. Milhões assistiram. Tentaram teorizar. Uns diziam que era tudo encenado. Outros acreditavam. Alguns diziam que, em certos quadros do vídeo, podiam ver rostos que não pertenciam a nenhum dos 4. E que, ao colocar o áudio ao contrário, vozes murmuravam nomes antigos. Mas Lucas nunca confirmou nada. Ele vivia em um apartamento minúsculo.
As janelas estavam sempre cobertas por panos grossos. As paredes, rabiscadas com símbolos. Uma única câmera ficava ligada, apontando para o espelho do banheiro. Todas as noites, às 3 da manhã, ele sentava diante dele e esperava. Sabia que, um dia, ela voltaria. Sabia que, mesmo longe da casa, o lamento tinha entrado nele, no sangue, no fôlego, no tempo, e quando a madrugada ficava mais silenciosa que o normal, quando o mundo parecia conter a respiração, ele ouvia 3 batidas, lentas, precisas, vindo de dentro do espelho. Dizem que em uma vila esquecida entre montanhas, há um lugar onde o solo nunca floresce, onde o ar sempre tem gosto de ferrugem e os pássaros evitam pousar. Não há mais casa no topo da colina, mas, às vezes, à noite, quem passa por perto jura ouvir o som de uma mulher chorando. Um choro profundo, antigo, e se você parar, se tiver coragem para escutar de verdade, vai perceber que não é só um choro, é um chamado, porque o lamento nunca termina, ele apenas muda de rosto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!